Seja bem-vindo a mais um episódio do Além do Sábado, seu podcast semanal no qual a gente se aprofunda na palavra de Deus e conhecendo mais da lição, que é um guia de estudos. E hoje nós estamos com um tema assim, ó, hiper sugestivo, tentando do seu jeito. Já tentou do seu jeito? Então, a gente vai discutir isso à luz da Bíblia e como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia. E lógico, a gente precisa apresentar os nossos convidados que estão aqui e, lógico, a bancada fixa, ou pelo menos fixa até quando mudar. Então vamos lá, vamos se apresentando aqui, vamos nos apresentando. Quem está falando com vocês é o Bini e hoje eu estou mediando. Pode ser que no outro episódio outra pessoa esteja mediando, mas eu vou pedir para que vocês se apresentem. Mas, por favor, o nosso convidado de hoje, um camarada que vem de Minas Gerais, diretamente da terra do pão de queijo, vai estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. Pode deixar que daqui a pouco a gente apresenta ele, mas, por favor, quem vai ser o primeiro a se apresentar? Olá, prazer, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Eu sou o Luiz Vitor, estou ali na escola de Niterói, né? Ali, estou como capelão. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Será uma honra compartilhar e falar um pouquinho sobre esse tema muito especial. Seja bem-vindo, Pastor Luizito. Vai lá, quem mais? O próximo. Fala galerinha, eu sou o mero diretor jovem, Igreja de Caraí. Tô Mero aqui não, mero diante. não. Humilde. Falando aqui que é mero da nossa igreja, não, pô. É potência, né? Mas eu tô diante de grandes potências aqui, por isso que é um mero, entendeu? Só uma coisa bem básica aqui, diante de tantas potências aqui ao meu redor. E é um prazer estar aqui com vocês participando também. E André é nosso dentista. Ele é dentista e também atua na sua igreja, liderando não só o departamento jovem, mas outros departamentos, e é uma benção para a igreja. E agora o nosso convidado, ele, importado, né, nem trazido aqui, ó, de uma outra região maravilhosa que é Minas Gerais. Pastor Saulo, se apresenta. Olá, tudo bem com vocês? Um prazer, privilégio estar com vocês aqui, né, participando desse podcast tão especial, além do sábado, alegria estar com vocês. Espero contribuir aqui com alguma informação que seja útil para você que está nos acompanhando aí, tá? Seja muito bem-vindo, sua participação, sua audiência é muito importante para nós. Grande abraço para você. Seja bem-vindo, Pastor Saulo. E esperamos que você se torne presença aqui, ó, cativa nesse podcast. A gente sabe, Pastor Saulo, mestre em teologia, conhece muito da palavra de Deus e ele soma muito com a gente sempre que a gente se encontra conversando. E agora a gente tem um privilégio de poder compartilhar o conhecimento dele também para mais pessoas através do podcast Além do Sábado. Só uma pausa antes de a gente entrar no assunto. Ei, já se inscreveu? Já mandou aí o link, a capinha, a mídia social para sua tia, para sua avó, para sua escola sabatina, para sua sociedade jovem. Manda para todo mundo, porque aqui a gente vai responder perguntas, a gente vai dialogar sobre os assuntos profundos e, lógico, trazer a nossa realidade para o contexto de Bíblia, tá bom? Então, começa aí a seguir a gente no Instagram, @além do sábado, YouTube, a mesma coisa, Spotify, Deezer e também no Amazon Music. Então você pode começar a seguir a gente nas redes sociais. Estamos devagarinho, porque estamos no começo, mas sempre lembrando, o feito é melhor que o perfeito. Então, vamos para o assunto? Gente, todas as vezes que você pega o guia, a gente fala lição, mas isso é um guia de estudo da Bíblia, ou seja, a gente vai abrir a Bíblia, a gente sempre faz uma prece, e por isso eu quero pedir para que o nosso convidado peça a bênção de Deus sobre a discussão que nós vamos ter sobre a palavra do Senhor. Oremos. Deus e Pai, nossa gratidão ao Senhor por podermos abrir a Tua palavra e tirar lições que sejam importantes, possam tocar nosso coração e que possa provocar mudanças de dentro para fora. Por favor, Senhor Deus, abençoe a discussão da Tua palavra, as mensagens que serão transmitidas, compartilhadas aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo, obrigado, pastor Saulo, nosso estudo dessa semana, ele é um estudo muito provocativo. Ele fala sobre justiça
justiça social, justiça feita pelas nossas próprias mãos e justiça de Deus. E o pano de fundo dessa discussão nossa está lá em Êxodo capítulo 2, que conta a história de Moisés. Talvez você não se lembre, se você está nos ouvindo, pega a sua Bíblia, dá uma folheada, passa o olho. Moisés vê dois israelitas brigando, já estava no período de cativeiro. Ele se mete entre os dois israelitas, mas antes disso acontece uma situação bem propícia que causa o pano de fundo da atitude dele com seus irmãos. Mas antes, ele faz algo com um egípcio. O que foi que aconteceu ali, André? Conta pra gente como é que foi esse processo aí que botou nosso personagem principal aí em bons ou maus lençóis. Rapaz, assim, vou falar de uma forma assim bem espontânea, bem simples de se entender, né? Ele chega numa situação onde dois hebreus estavam brigando ali no contexto, né? E daí, no primeiro momento, no intuito de separar essa briga, mas no final das contas, acho que teve uma, sei lá, uma sabotagem da própria cabeça dele, de repente intencionando ali que ele, na verdade, eu não consigo nem assim, pastor, imaginar o que ele pensou naquele momento. Não sei se ele foi movido por intenções de fato maliciosas, né? Mas chega no dia seguinte a notícia de que ele matam o rapaz, e daí chega a notícia ruim, né? Num momento em que, na verdade, talvez as pessoas esperavam uma boa conduta, né? Dentro do contexto ali, né? E daí, basicamente, isso que aconteceu. Olha que loucura. Resumindo, ele vê um egípcio maltratando os hebreus, ele mata esse egípcio. No outro dia, ele vê duas pessoas brigando, seus irmãos israelitas, e ele vai tentar apaziguar. E aí, os dois lançam na face dele o pecado que ele cometeu, que não era um pecado simples, assassinato, do dia anterior. Ele falou assim: você vai me matar igual você fez com os egípcios? E aí ele começa a imaginar toda a situação, e com certeza aquilo já chegaria nos ouvidos de Faraó, e ele foge. Aí vem a nossa conversa aqui. Até que ponto nós devemos praticar a nossa própria justiça quando nós vemos uma coisa errada? Porque todos os dias nós vemos algo acontecendo de errado. Como é que a gente se porta? Qual é o limite aí de a gente se intrometer e como é que a gente faz esse tipo de ação? Pastor Saulo? Pergunta difícil, né? É. Muito Até bem. melhor se tivesse uma história, um estudo de casa Estudo de caso, né? para dizer como é que a gente se Bom, portar. eu preciso lembrar aqui que Deus estava conduzindo a história de Moisés em todo tempo, né? Em todo momento, desde quando ele foi selecionado para viver dentre muitos meninos hebreus que morreram. Foram jogados no Rio Nilo, que foram devorados por animais, de repente, ou matados pelos soldados egípcios, porque esta foi a ordem de Faraó, não é? Interessante isso aqui. Deus estava conduzindo a vida de Moisés em todo o tempo, desde a sua concepção, desde essa preservação da vida de Moisés, para que ele pudesse chegar ao palácio egípcio. Então, tudo isso foi Deus conduzindo. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano de libertar o povo. A gente precisa lembrar que esse plano não era de Moisés. Esse plano era de Deus. E Verdade. Deus usa Moisés, está conduzindo Moisés na história. Então, o detalhe que a gente vê é que quando Moisés percebe com seus olhos que a injustiça estava sendo praticada com gente da sua família, gente da sua terra, ele se esquece de que Deus é quem estava conduzindo tudo e ele coloca a própria mão no negócio. Então, ele vai lá e diz assim: não, peraí, ué. Não pode não, vou cá. Eu tenho habilidade para fazer isso, eu tenho experiência de guerra. Moisés recebeu treinamento para ser um líder de exército, né? E Uhum. chefiar uma multidão de soldados para guerrear. E ele que tinha tanta habilidade para fazer isso, foi lá e nocauteou o oponente. Então foi lá e fez a coisa com a mão dele. Ou seja, o que a gente vê aqui? É que no afã de resolver um problema de injustiça, Moisés sentiu na pele o que estava sentindo aquela pessoa que estava sofrendo a injustiça. Ele se coloca no lugar dele, ele diz: eu tenho poder na mão para poder
exercer justiça e fazer a justiça do meu jeito. E ele vai lá. E esse é o ponto no plano de Deus que começa a dar errado, porque Moisés se esquece de que Deus é quem estava conduzindo o plano desde a sua concepção, desde a escolha dele para viver, dentre muitos que morreram, né, filhos das hebreias que morreram, e aí ele vai lá e tenta colocar o plano dele em execução no lugar do plano de Deus. Então aqui começa a dar errado a história. Aqui Pastor, começa a dar errado. o senhor foi assim muito pontual, né? Ele esqueceu de perceber que Deus estava cuidando de todas as coisas. Falou assim, não, aqui eu consigo, aqui eu consigo Aqui eu vou resolver. botar minha mão. Exato. Pastor Vitor, eu estava ouvindo aqui o pastor Saulo falando e ele foi muito, abriu assim, não sei se na cabeça de vocês, abriu tantas janelas quanto abriu na minha. Porque eu fiquei pensando assim, quantas vezes nós, diante de qualquer situação, principalmente uma situação de justiça, a gente pensa que poderia resolver de uma determinada forma por escolha humana. Pastor Vitor, tem muitos jovens escutando a gente agora. E com certeza esse diálogo vai reverberar nas nossas mídias sociais. Eu já falei para vocês para nos seguir no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Amazon Music. Então, as pessoas vão estar percebendo isso, e essa é uma oportunidade que eu acho que você pode somar. Que conselho você poderia trazer para um jovem, como ele deveria se portar diante de uma situação de injustiça? Qual seria a tomada de decisão, um conselho que você pode dar para um jovem diante de uma situação de justiça e como ele deveria se portar? Boa pergunta, pastor. Boa pergunta. A gente vive um mundo que por vezes é muito injusto, né? Em suas várias camadas, né? Uhum. Que elas existem. E a gente tem um dilema, né? Eu posso agir em meio a esse conflito, no caso, em meio à justiça ou não? Como agir? E qual seria a hora certa de agir? Porque a gente agir é uma coisa, mas será que a gente talvez poderia agir na hora errada? Será que a gente pode agir de uma maneira que a gente acha que é certa, mas no final traz consequências ruins? Por exemplo, Moisés ele agiu de uma forma que ele achava que era certa, mas na prática até os israelitas que ele foi Claro. defender reprovaram a sua ação. Então, assim, às vezes eu posso pensar que algo é certo, mas na prática pode não ser. Então, como agir? Então, a gente tem que ter uma sabedoria muito grande para não fazer do meu jeito, mas fazer do jeito de Deus. Porque na prática, o jeito de Deus sempre é a melhor forma, sempre é o melhor modo. Então, quando eu entendo que em meio a esse processo, em meio à escolha, em meio a ver que algo está errado, eu vou agir, eu acho que o melhor modo, pastor, é pedir a orientação de Deus para saber o que agir, da maneira certa de agir e como agir. Excelente. Então, essa conexão. Conversar com o Senhor, orar para o Senhor pedindo sabedoria para como agir. Você vai falar, né, André? Fala. É assim, eu ia comentar que a gente tem uma falsa sensação de justiça, né? A nossa régua não Legal. é régua de Deus. Então, o fato do coração ser enganoso, como diz o Salmo lá na Bíblia, já tinha falado isso, olha, do coração só vem coisa ruim, meu irmão. Então, assim, se a gente for agir por impulso, né, é o que mais acontece. A gente olha para a situação e a gente quer logo atacar de acordo com a nossa ideia, de acordo com a nossa intenção, de acordo com. E realmente negligencia isso. Essa orientação divina, negligencia pedir a orientação de Deus primeiro e Ô, acaba. André, eu fico pensando assim, né? Talvez seja o pensamento de muito jovem e tal. Se eu tivesse o poder na mão, eu ia abater o indivíduo que maltrata a empregada em casa, o homem que bate na mulher, que agride os filhos. Se eu tivesse o poder na mão, eu resolveria o problema do meu país, da política, eu resolveria o problema de todo mundo que está drogado, jogado na rua. Se eu tivesse a condição na mão, eu faria isso, eu faria aquilo. Então, essa é uma forma minha, humana, só minha de fazer, que é diferente do que Deus pensa para o mundo, né? É diferente do plano que Deus tem para resolver e do tempo que ele tem para resolver. Não é? Quando eu olho para a atitude de Moisés, eu vejo que nós faríamos a mesma coisa. Se a gente tivesse o poder na mão para executar alguém que maltrata um irmão seu, você não agiria de alguma forma? É difícil. Não é verdade? É Mas se eu difícil. tivesse o poder na mão, não resolveria o problema da política, da guerra? Pastor Saulo, Não é? Eu não resolveria o problema da Pastor guerra? Saulo está falando, Não. Vitor, André, eu fiquei pensando, sabe o quê? Nós já estamos vivendo uma fala, e essa vai ser a fala para a gente fechar esse bloco,
porque daqui a pouco a gente já chama que nossas propagandas, nossos comerciais. Mas eu tô aqui pensando, e aí vou colocar para vocês segurem, porque vocês vão responder no próximo bloco. Olha a pergunta. Deus já começou a resolver os problemas de injustiça e o que nós estamos vivendo, mesmo que seja absurdo, difícil, conflituoso, já é o modo de Deus resolver o problema das injustiças sociais que nós estamos vivendo nesse planeta? Pergunta aí para você que está aqui no nosso podcast e você pode comentar nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Deezer, Amazon Music, não sei se eu estou esquecendo mais um outro, mas você pode trazer essa resposta a essa pergunta. Deus já está resolvendo o problema das injustiças sociais ou não? Ele ainda precisa que a gente atue de alguma maneira para que o mundo possa se tornar mais justo e correto da maneira que a gente entende que deveria ser. Fechou? A gente se encontra no próximo bloco e aí eu vou dar tempo para vocês pensarem na resposta dessa capciosa pergunta. E chegou a hora dos nossos comerciais. O que são os comerciais aqui no podcast Além do Sábado? Os nossos comerciais é a nossa agenda jovem que está acontecendo em cada igreja. Por isso você que está nos ouvindo tem interesse, quase que não sai de novo, interesse de passar informações para a gente divulgar, traga a sua agenda jovem que a gente vai estar compartilhando aqui. Por exemplo, o André que está aqui, participou do primeiro bloco e vai participar do segundo bloco, já trouxe a informação que o pastor Saulo, pastor da Central de Niterói, vai estar liderando, pregando, trazendo conhecimento na Semana Jovem deles em Icaraí, que começa numa quinta-feira e termina no domingo. Programação sensacional, ele nem quis contar aqui porque ele falou que não vai caber de gente. Contando também o que vai acontecer lá no distrito de Alcântara, que tem uma galera do distrito de Alcântara. Olha, programação jovem também, que tá assim, não sei, eles estão falando baixinho aqui, diz que vai ter serenata, vai ter pizzada, além de uma linda programação da pregação do Evangelho, e a Bíblia vai ser aberta, muita música. Então, gente, fique atento à sua igreja, às programações jovens, porque esse mês vai bombar. E não se esqueça, não é só nas igrejas, nos nossos colégios, é mês jovem. E o pastor Vitor vai estar liderando muita coisa bonita lá na escola. E ele está aqui rindo um pouquinho, eu estou falando e olhando para eles. E mais do que isso, você que é de Itaipu, se organiza, porque este que vos fala vai estar liderando a Semana Jovem lá na igreja de Itaipu e vai ser uma semana muito, muito especial. Mais alguma coisa que eu esqueci? Ah, meu amigo, e na Central de Niterói também vai ter um pastor bom lá, Pastor Binho Oliveira. O pastor Binho Oliveira vai estar lá na Central de Niterói, liderando a meia semana jovem. Então, já coloque na sua agenda, opção não vai faltar. Você que é jovem, que quer participar, seguir os conselhos que acontecem aqui no podcast, você tem que colar bem pertinho de cada atividade. Valeu! Estamos de volta ao segundo e último bloco do nosso podcast, o seu podcast Além do Sábado. E a gente está discutindo sobre fazer as coisas do nosso jeito ou do jeito de Deus. O nosso personagem aí de estudo é Moisés, coitado de Moisés, tá com a vida explanada aí para todas as gerações pós ele, mas que bom que foi, porque a gente pode assim aprender muito com a história dele, descobrindo caminhos para se fazer e caminhos para não se fazer. Existem trilhas que a gente não deve se meter, mas existem outras que a gente deve seguir mesmo sem conhecer. Então, falando isso, no bloco passado eu fiz uma pergunta bem capciosa, uma pergunta de uma linha provocativa, mas de um absurdo teológico gigantesco que nos leva ou um sentimento de fuga da realidade ou um sentimento de ação à realidade. E eu perguntei aqui para os nossos participantes, juntamente com o nosso convidado especial, pastor Saulo, que pastoreia o Distrito Central de Niterói, André, que é nosso líder jovem na igreja de Icaraí, pastor Vitor, que
coordena a capelania do nosso Colégio Adventista de Niterói, eu perguntei, nós estamos vivendo uma realidade que é comum se perceber injustiças, com as minorias, com as maiorias, situações que nós não temos controle, e aí eu fiz a pergunta, esse já é o plano de Deus para solucionar o problema das injustiças sociais que todos nós vivenciamos e percebemos? Tá aí, joguei a bola para vocês. A resposta é com esse time de craque. Quem vai bater no peito primeiro? É, pressão, viu? Tira nos Time dois de homens. craques. Times de craques. É uma pergunta difícil de responder, né? Porque se a gente fala que basicamente esse é o plano de Deus, a gente vai entender que meio essa agora difícil, né, que a gente está vivendo, as injustiças, né, também é um plano de Deus. Mas a gente olha para Deus e a gente vê que Deus é um Deus justo, né? E Deus, ele é Deus justo, ele opera com justiça em todo o tempo. Então, se ele sendo um Deus justo, ele vai agir com sua justiça na hora certa e no momento certo. Então, você fala assim, não, então agora não é hora de Deus agir. Então, a gente vai julgar que Deus está agindo na hora errada. Ou então, se a gente fala, nossa, então Deus está deixando as coisas agir porque ele pensa que é assim. Então, nossa, então Deus vai agir dessa forma, as coisas vão acontecer, ele não vai agir, então, será que é assim? Então, assim, é uma pergunta que ou Deus, ele tá agindo de forma injusta, ou a gente pode entender que Deus tem a hora certa de agir, ele vai agir na hora certa, do modo certo, e por mais que a gente vê coisas injustas acontecendo, e o mundo que a gente vive é muito injusto em vários contextos, né, sociais, estruturais também, a gente pode entender que em meio a todo o contexto, Deus ele vai agir, pastor, na hora certa, no momento certo. Ou seja, você não me respondeu. Deus está agindo ou não está agindo? Isso tudo que está acontecendo é... Fala, André. Fala, André. Tô brincando, tá, pastor? Tô te provocando, aprofundando mais o tema, porque você trouxe a percepção da nossa falta de percepção ou da nossa limitação de compreender o plano maior de Deus. Eu entendi isso. Eu fiz uma provocação porque a bola estava quicando e eu quis chutar. Mas e aí, André? Talvez eu fique também dentro desse campo, porque é uma pergunta muito difícil. Porque quando você pergunta por que ainda existe, por que pessoas têm que sofrer, por que ainda existe fome no mundo, porque é muito desse campo, né? E daí são perguntas que a gente fica assim. Aí assim, eu vou aproveitar o gancho que eu dei uma viajada aqui comigo agora, e daí eu vou expor, se sair do assunto, vocês me perdoem. Mas uma coisa linda, quando a gente fala de justiça de Deus, olha que loucura. Eu pensei em segunda ressurreição. Olha só, vou contextualizar isso. Legal. A gente tem pregado o evangelho. E as pessoas, tem pessoas que ouvem, mas negligenciam, né? E para mim, assim, o primor da segunda ressurreição é isso, é mostrar. Olha aqui, galera, era verdade. Eu voltaria, tinha um lar construído para vocês, e daí ressuscita a galera que não acreditou para justamente ver a cidade santa. Então, acho que esse ato de justiça, né, onde mostra ali, olha, eu preciso mostrar aqui a minha promessa sendo executada, sabe assim? Tinha Então, um plano. exatamente, um plano Então ali. Deus já está resolvendo. Perfeito. Olha, você respondeu, André. Não é? Não parece? Eu pensei que eu tinha respondeu. viajado. Eu acho que ele ficou com medo de. É porque eu pensei que tava fora, mas eu pensei que eu tinha Mas viajado. eu vou corroborar com a sua resposta. Deus já está respondendo e eu ainda quero acrescentar. Deus já está resolvendo e você é parte do plano de Deus para resolver Uau. o problema do mundo, como Uau. Moisés era parte do plano de Deus. O erro foi quando ele tenta botar a mão dele no negócio e deixar que Deus conduzisse. Então assim, ó, quando Jesus chama os discípulos, diz assim: olha, eu estou indo para o céu, mas o mundo de vocês vai ser um mundo de guerras, um mundo de guerras, vai ser um mundo de terremotos, de fome. O que Jesus estava fazendo com eles? Eu tenho um plano para salvar o mundo. Esse mundo que está caindo aos pedaços, eu tenho um plano, e o plano é a pregação do evangelho. Então, para você que é meu discípulo, meu seguidor, você vai viver nesse mundo caindo aos pedaços para que você não perca a esperança de ir para o céu.
Nossa, agora faz sentido pra mim. E para e para você que não conhece o evangelho, que vai ouvir alguém pregar e anunciar que existe esperança, o mundo que está caindo aos pedaços vai fazer com que você sinta a necessidade de sair desse mundo que Perfeito, parece um inferno. Você está perfeito, entendendo? perfeito. Não, sério, Maravilhoso. sério. Então, veja, Deus já está resolvendo. O sofrimento e a tragédia faz parte do plano. Deus permite, ele não manda. Exato. Não, Mas não, ele não era a vontade de Deus que não era a estivesse vontade. sofrendo. Ele Que a gente permite que isto continue. Consequências das escolhas Claro, ele que vão se permite desdobrando. permite que isso continue acontecendo para dar às pessoas a necessidade de ouvir, né, a propensão de ouvir, de aceitar, né? Ou seja, as pessoas, onde é que é mais fácil pregar o evangelho? Em Dubai ou aqui, num bairro de, de pessoas de uma classe média para baixo Mais que carentes. tem necessidades, né? Sociais, emocionais, Financeiras. financeiras e outras necessidades Exato. mais. Então veja, Deus já está resolvendo o problema. O evangelho e a pregação do evangelho é o plano de Deus para libertar esse mundo da escravidão do pecado. Eu, você, todos nós, você jovem que está nos ouvindo agora, Exato. né, além do sábado, você é parte do plano de Deus para salvar esse mundo. Incrível. Excelente, Tá. pastor Salvação. André e pastor Vitor, pastor Saulo. Olha só. E aí? Depois dessa fala, a gente perceber que há um controle de Deus na história, mesmo que caótico do jeito que está, consequências sendo sofridas e aceitas, e mesmo que não aceitar, você vai receber. A lição traz aqui uma pergunta que eu gostei, que eu vou ler. Então, você que acompanha o Além do Sábado, que tem seu guia de estudo da Bíblia, tem uma pergunta aqui que é muito boa, que faz assim, é praticamente a continuação de sua fala, pastor Saulo e dos demais, que diz assim, ó: como você sabe quando Deus está pedindo que espere e quando ele está chamando para você agir? Diante disso, há momentos que Deus chama a gente para agir. Outras vezes ele pede para esperar. Como é que eu sei, na minha parte, no plano dele, porque a missão é dele, né? O Mission Day, a missão é de Deus, eu participo desta missão. Como é que eu sei a hora de, não, agora Deus está falando para eu agir. Outra hora não, Deus está falando para eu esperar. Eu acho que a comunhão com Deus vai fazer a diferença nesse momento, Ah, pastor, isso para é que a muito gente, para batido. que a gente tenha mais discernimento. Então Mas vamos lá. tudo vai ser comunhão, É, toda vez fala, é muito batido. mas veja, A gente não tem uma novidade uma aí, novidade. uns 5 passos do Rapaz, sucesso. sim, então, eu queria trazer Receita algo, de bolo, né? eu queria Ai, trazer algo muito bom. diferente aqui, mas veja, não foi quando Isaías foi ao templo para ter comunhão com Deus que ele teve a percepção clara do que Deus estava pedindo para ele fazer? Verdade, verdade. Não foi quando Moisés viu a sarça ardente e a presença e a manifestação de Deus que ele teve, agora sim ele teve clareza para saber como agir? Porque num momento antes, 40 anos atrás, ele foi lá e botou a mão dele no negócio, né? Quando a gente diz assim, Moisés foi lá, interrompeu o plano de Deus e botou a vontade dele na execução, né, no lugar do plano de Deus, a gente precisa lembrar que Moisés teria outras opções para poder resolver aquela situação. Ele poderia ter simplesmente falado ao rei, ele poderia ter encontrado uma outra forma de apartar a briga, entende? E aconselhar aquelas pessoas. Ele teria outras opções de fazer, né? Então, talvez quando a gente fala aqui, parece clichê da nossa parte aqui falar que a comunhão resolve tudo. Mas quando a gente olha para as histórias da Bíblia apresentando fatos ou situações bem parecidas com esta, foi quando a gente percebe uma distinção clara entre É aquilo que a que. comunhão resolve tudo, né, pastor? Veja, a comunhão vai lá, o Isaías já estava em comunhão em casa, possivelmente. E aqui eu quero abrir um adendo. E tem muita gente que depois da pandemia desenvolveu a filosofia do eu sou adorador sozinho, individual, na minha casa. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja e eu fico na minha casa, papapá. Bom, Isaías ficava na casa dele sozinho, mas teve um dado momento que ele precisou ir ao templo, porque para ele era importante ter adoração coletiva, desenvolver adoração coletiva, comunhão participativa, tá? Na comunidade dos crentes. Paulo disse que a gente não deve deixar de congregar, ainda mais quando a gente vê que o dia da volta de Jesus se aproxima. Então, essa comunhão, ela não é apenas uma Pastor, conexão exemplos de pessoal. comunhão. Exemplos de comunhão.
Da Bíblia? Não, de geral, porque o senhor falou assim, ó, comunhão, aí a gente falou comunhão pessoal em casa, aí já falamos de comunhão da Da igreja, igreja. Então, vamos lá. Exemplo de comunhão. Exemplo de tipos de comunhão, coisas que eu posso fazer que vai conexão. aumentar a minha conexão com Claro, o Deus. estudo da palavra de Deus. Não se aparte da palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente precisa esconder a palavra no coração para evitar de pecar. Então, ela é um antídoto contra o pecado. Ok? Isso é Então, muito leitura da importante. Bíblia. Leitura da Bíblia. Segundo, oração. 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 Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Legal. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. E a outra forma muito conhecida é o culto que a gente desenvolve, tanto pessoal, individual, quanto Quanto também de coletivo. forma coletiva. Para mim, esses Excelente. três aí são Olha, para você os que está nos principais. ouvindo, agora eu não sei onde você está, se você está no carro, se você está indo para a faculdade, se você está à noite antes de dormir. Olha que coisa bacana e bem direta que foi dita aqui. A comunhão, ela não é só uma atividade que a gente realiza de uma única maneira. Você realiza a comunhão através da leitura da Bíblia, você utiliza a comunhão através de músicas sacras, músicas espirituais, você utiliza comunhão quando você está na sociedade jovem, quando você está no pequeno grupo, quando você está na igreja, tantos outros tipos de relacionamento que você desenvolve isso com Deus, para que você seja mais sensível às impressões e falas do Espírito Santo para dizer assim, ó, segura, avança, fala, segura a língua, não se movimenta nesse sentido. E aí, pastor, caminhando, já se prepara, pastor Saulo, que a gente está encerrando Vou deixar os o último. meninos nossos amigos falarem aqui que eu falei. O último, nada, mas você é o convidado, você veio para isso, é o especialista no nosso podcast. Pastor Vitor. Está aprendendo, está Ah, aprendendo. podcast. Eu sou o provocador, você é o especialista, cada um vai ocupando o seu papel. Mas olha, eu já vai se preparando, pastor, porque a fala é sempre pastoral nesse final do podcast, num conselho para os nossos jovens, um conselho para quem está ouvindo o podcast. E eu, antes da sua fala, eu vou ler um pedacinho de um texto escrito muito bonito, mas eu quero perguntar para os nossos dois componentes desse podcast, pastor Vitor e André, conselhos ou últimas falas de vocês para quem está nos ouvindo diante desse tema que a gente ampliou bastante, provocou bastante e com certeza fez a gente refletir um pouco mais sobre justiça, sobre o controle de Deus na sociedade, sobre o nosso papel, como a gente consegue saber a hora de avançar, a hora de ficar. Últimas palavras, pastor Vitor ou André, quem vai falar primeiro? Olha, eles estão apontando um para o outro, vocês não estão vendo. Um apontou para o outro aqui, ficou um jogo, a gente quase colocou aqui para ver que um para o ímpar. Mas como a gente tá falando, né, pastor Binho, a gente vive em um contexto muito complicado, né? Onde os jovens são bombardeados com muitas influências negativas. E hoje, como falou o pastor Saulo, a gente precisa buscar intimidade com Deus. Voltar ao primeiro amor, comunhão, intimidade, com oração, leitura da palavra, jejum, o PG, a lição, tudo isso né, ajuda a ter comunhão. E hoje, no mundo que a gente vive, buscar ser dependente, buscar ter comunhão, buscar tomar escolhas certas, buscar, e mesmo o mundo que a gente vive, saber que Deus tinha um plano, como falou o André, de enviar seu filho para morrer por nós. E esse plano vai se perdurar até quando ele voltar, que vai ser quando ele vai vir buscar todo mundo, seus filhos, os jovens, pais, mães, para que o mundo que a gente vive saber que o plano final ainda é estar com Cristo, morar com Ele em nome de Jesus, passar com ele toda a eternidade pela graça de Deus. Amém, amém. Assim, eu levo mais por um lado de que a música fala, né? Cristão é exemplo mesmo sem o querer. Quando a gente pensa no centro de justiça do mundo, que é muito desequilibrado, digamos assim, nós somos capazes de ser, assim, solicitados nesse momento. Vou dar um exemplo. No dia a dia, quando as pessoas elas querem um conselho, é muito possível que ela vão procurar você enquanto cristão. Porque você vai ser de repente, um bom pai de família para a sociedade, você vai ser um bom filho para com sua mãe, você vai ser um bom estudante dentro da universidade, Então, acho que esse reflexo positivo de testemunho faz com que vou dizer assim, o seu proceder no dia a dia seja um pouco mais equilibrado dentro dos desequilibrados, entendeu? Não sei se vocês me entendem. Ficou bom, ficou bom. Não sei se Ficou vocês me bom. entendem. Mais equilibrado Dentro dos desequilibrados. Maravilhoso. Porque você tenta, pelo menos tenta, né? Ao máximo conectar com Cristo. E esse é o nosso papel. Como vocês falaram, comunhão é
é gasolina diária, não é inegociável. Se você não tem comunhão, você não consegue agir de tal forma, né? Então eu queria lançar dessa forma aí. Ficou muito bom. Pastor Saulo, pensa aí suas últimas palavras e eu vou ler aqui o texto escrito por Ellen White. Em 1880, ela que foi inspirada por Deus para escrever muitas coisas, ela tem um texto bonito e diz assim, ó: Moisés havia se tornado, em todos os sentidos, um grande homem. Como escritor, líder militar e filósofo, não tinha igual. O amor pela verdade e pela justiça se tornaram a base do seu caráter, gerando uma firmeza de propósito que nenhuma mudança de costumes, opiniões ou interesses poderiam influenciar. Sua vida era marcada pela cortesia, diligência e uma confiança inabalável em Deus. Ele era um jovem vigoroso, repleto de energia e força masculina. Havia se solidarizado profundamente com seus irmãos nas aflições destes, e seu coração se inflamou com o desejo de libertá-los. Sem dúvida, à luz da sabedoria humana, ele estava, de todas as maneiras, preparado para a sua missão. Mesmo em erro, posterior a direcionamento, porque ele agiu errado ao que já estava sendo construído em seu caráter por Deus e por todas as informações, ele avança agora para cumprir um papel muito maior, sendo uma das grandes referências dos patriarcas da igreja. Então, quando a gente pensar em tudo que está acontecendo na nossa vida, fala do primeiro bloco do pastor Saulo, Deus está construindo a gente para ser instrumento de bênção. Pastor Saulo, é contigo. Moisés teve que deixar todos os privilégios do palácio para botar o pé na estrada. Talvez você seja um jovem que Deus queira usar para fazer algo mais do que você tem feito. O mundo, por vezes, pode parecer um lugar confortável. Talvez onde você more seja um lugar confortável para você. A vida espiritual, mais ou menos, seja uma zona de conforto, um lugar confortável para você. Mas Deus quer que você desenvolva comunhão plena para saber exatamente o que Ele quer que você faça. A falta de comunhão com Deus pode fazer com que a gente se equivoque em muitas ações que vamos tomar iniciativas para colocar em execução. Mas quando a gente está próximo de Deus, nós vamos saber exatamente o que fazer e não vamos temer deixar a zona de conforto para sair, para anunciar o plano de salvação de Deus para um mundo que está perdido, para um mundo que está caindo aos pedaços e a gente sabe que não vai melhorar. Então você é parte do plano de Deus, como Moisés era parte do plano de Deus. E você tenha essa disposição de sair para fazer o que Deus quer que você faça, sem colocar a sua própria vontade em execução no lugar do plano original de Deus, que é salvar esse mundo, que é resgatar as pessoas da escravidão, do pecado e do sofrimento deste mundo que não tem solução humana, né? Então, que Deus use você, que Deus use cada jovem em sua comunhão, para que você seja um instrumento poderoso na mão do Senhor. Rapaz, muito bom. Cabe a gente fazer uma prece rapidinho para encerrar esse episódio, esse segundo bloco, porque a gente tem muito que aprender com a palavra de Deus e colocando ela em prática no dia a dia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bondoso conosco e tem nos ensinado que ao nos relacionarmos contigo intimamente, a gente vai ser muito mais feliz enquanto esperamos a tua breve volta. Nos ajude a tomar decisões acertadas em todos os momentos e que a comunhão não seja só um clichê, mas seja a nossa necessidade real, constante e diária. Em teu nome te agradecemos por tudo. Amém. Para você que está ainda aí, siga a gente olha, não vai sair, nas plataformas. Ó, quase que não saiu, ainda saiu meio estranho. Quase não foi. Instagram, YouTube, Spotify, Deezer e Amazon Music. Segue a gente lá, vai acompanhando. A gente está no comecinho desse podcast, além do sábado, e a gente está num crescimento muito bonito. Deixe suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações. Em cada episódio a gente traz para cá, discute os assuntos e torna isso aqui muito mais seu, como é o nosso. Ó, eu vou lançar uma aqui, ó. Música da semana, Ele Vai Agir. Adora ver.
Aí, A gente tem orçamento, a gente tem orçamento pra isso? Quando acabou o podcast aqui, ele vai agir. muito bom. Valeu, gente. A gente se encontra no próximo episódio podcast Além do Sábado.